Meus irmãos, meus amigos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Nesta manhã estou aqui no meu trabalho aqui e quero trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Aqui no meu trabalho aqui é um pátio grande, faz muitos dias que não vem ninguém, então tem condição da gente falar um pouco aqui da palavra do Senhor sem usar máscara. Queridos, nessa manhã eu gostaria de deixar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você, irmão, para você, amigo, que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de deixar aqui uma palavra de fé nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Momentos de angústia, momentos de tribulação, momentos de adversidades, né? Estamos passando por momentos tão difíceis, momentos onde muitas pessoas investiram valores, investiram dinheiro em projetos e devido à pandemia perderam, tiveram de parar todos os seus projetos, todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Então gostaria de deixar aqui nesta manhã uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você, querido irmão, querido amigo. Gostaria de ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, e versículo de número 40, que diz-nos assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma única filha de uns 12 anos que estava à beira da morte. Queridos irmãos, esse texto aqui, ele é narrado pelos três evangelhos, ou pelos evangelhos sinóticos, né? É narrado por Mateus, por Lucas e por Marcos, de forma que os três narram essa passagem. Jesus então está vindo da região de Decápolis, ele atravessa todo o mar da Galileia até chegar na região de Cafarnaum. E quando Jesus então ele chega na região de Cafarnaum, o texto nos diz então que um homem, por nome de Jairo, um dos chefes da sinagoga, vai procurar Jesus. E é interessante, amigos, meus amigos e irmãos, que Lucas, né, ele vai nos dizer que esse homem, Jairo, ele tinha uma filha que tinha aproximadamente 12 anos de idade. E essa menina, ela era filha única, de forma que Jairo não tinha outros filhos, era a filha única de Jairo. E ela já está à beira da morte. Quando Lucas está dizendo que ela está à beira da morte, está dizendo que esta moça ela estava em estado terminal. Mas Jairo então, quando ficou sabendo que Cristo estava em Cafarnaum, Jairo ele sai da sua residência e vai ao encontro de Jesus Cristo. É interessante que esta moça, quando nós pensamos então, levando em conta que ela era filha única, podemos aqui de primeira mão entender que todos os sonhos, todos os projetos, tudo aquilo que Jairo tinha projetado na sua vida, ou tudo aquilo que Jairo ia deixar, todo o seu legado seria para esta criança, para essa menina. Se essa menina, então, viesse a óbito, todo o legado, toda a história de Jairo morreria junto com ela. Abre aqui um espaço para nós falarmos um pouco sobre sonhos, sobre projeto. Quantas das vezes, meus queridos irmãos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos objetivos na vida, né? Não é diferente. Jairo, apesar que aqui nós estamos falando de um filho, mas nós estamos falando também de sonhos, de projeto. E esta criança representava todo o legado de Jairo. E Jairo, então, quando ficou sabendo que Cristo estava em Cafarnaum, Jairo, então, não pensou duas vezes de ir ao encontro de Cristo. E quando ele chega ao encontro de Cristo, o texto nos diz que Jairo prostrou-se aos seus pés. É nos pés de Jesus, querido irmão, querido amigo, que está me ouvindo nesta manhã, é nos pés de Jesus que nós temos que depositar as nossas angústias, é nos pés de Jesus que nós temos que depositar os nossos anseios, é nos pés de Jesus é que nós temos que colocar os nossos ideais, é nos pés de Jesus que nós precisamos de depositar todos os nossos projetos. É bem verdade que nós estamos vivendo um momento de incerteza, aonde nós não temos nem certeza do amanhã. Apesar que nós nunca tivemos a certeza do amanhã, mas dessa palavra, ou esse adágio nunca foi tão popular em nosso meio. Nós estamos vivendo um momento de tribulação,
um momento de angústia. Jairo estava vivendo um momento de angústia. Agora vocês pensam comigo, você só tem um filho, e aquele filho é tudo que você tem. E agora essa criança, ela se encontra em estágio terminal, morrendo. Pensa a angústia que tomou conta do coração de Jairo. Imagina a angústia que tomou conta do coração da esposa de Jairo. Imagina a angústia que tomou conta daquela família. Mas Jairo, ao invés de se lamentar, ele vai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Querido, nesta manhã eu quero te convidar a levar os seus sonhos, a levar os seus projetos, apesar de toda a adversidade, apesar desse momento de angústia, apesar desse momento de tribulação que nós estamos vivendo. Eu quero te convidar nesta manhã a levar os seus sonhos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jairo levou toda a sua angústia, todo o seu anseio, tudo aquilo que ele almejava, ele entregou aos pés do Senhor e humilhou aos pés do Senhor Jesus Cristo e pediu para que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus, então, ele coloca a caminho de ir à casa de Jairo. E é interessante que desse ponto, aonde Jairo tem um encontro com Jesus, até a casa de Jairo, tem um espaço de tempo aí. E Jesus, ele sai caminhando, e nesse caminhar, da onde ele estava até a casa de Jairo, o texto vai nos dizer que a multidão cercou o Senhor Jesus. De forma que Jesus estava caminhando bem lentamente, de forma que Jesus não poderia apressar. Eu imagino o coração de Jairo, eu imagino a angústia de Jairo, vendo aquela multidão cercar os seus sonhos, vendo aquela multidão cercar o seu projeto, vendo que a sua filha estava agora à beira da morte, e aquela multidão estava cercando o Senhor Jesus. E para completar, o texto diz que uma mulher veio no meio da multidão e tocou as orlas, ou tocou as vestes do Senhor Jesus. E quando aquela mulher, então, que não tinha nada a ver com o milagre, não tinha nada a ver com o pedido de Jairo, não tinha nada a ver com aquela caminhada de Jesus até a casa de Jairo, mas ela aproveitou aquela oportunidade e tocou nas vestes do Senhor Jesus. E para completar, Jesus então parou no meio da caminhada. E quando Jesus para no meio da caminhada, ele começa a dizer em voz alta para a multidão: quem me tocou? Quem me tocou? Imagina uma multidão daquela, e Jesus começa a dizer quem me tocou. Ele parou a caminhada. Quando Jesus estava indo para a casa de Lázaro, quando Jesus ia ressuscitar, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, quando Jesus então ia ressuscitar o sonho de Jairo, os projetos de Jairo, Jesus parou no meio da caminhada. E há momentos da nossa vida que nós pensamos que Jesus está parado na nossa vida. Há momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que estamos clamando ao Senhor Jesus, mas nós estamos como Jairo, apreensivos, angustiados. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, que me ouve nesta manhã, eu quero deixar essa palavra de fé, de esperança, por mais difícil que seja a situação. Por mais que você venha pensar que Jesus parou, que Jesus não vai chegar na sua casa, por mais que você pense que Ele não está com você nessa caminhada, eu quero dizer para você que Jesus está com você nesta manhã, Jairo. Ainda que Jesus esteja parado, perguntando quem tocou, eu imagino o coração de Jairo agora, a angústia de saber que Jesus está a poucos passos da sua casa, que Jesus está a poucos passos de curar a sua filha, que Jesus está a poucos passos de restaurar a sua vida. Mas Jesus para e começa a dizer: quem me tocou? E Pedro, voltando então para Jesus, Pedro fala para Jesus: Jesus, no meio dessa multidão, no meio dessa caminhada, o Senhor vem perguntar quem tocou o Senhor? Olha o tanto de pessoa que está aqui. Mas Jesus, ele continua dizendo em sua fala: alguém me tocou diferente, não foi um tocar simples, porque eu senti quando saiu poder ou virtude da minha vida. Aquela mulher que tocou em Jesus
no meio da caminhada, aonde Jesus tem um encontro com Jairo, até a casa de Jairo, aquela mulher não tinha nada a ver com a história. E quando das vezes, queridos irmãos, na nossa caminhada, nós oramos por alguém, trazemos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, quando é nós que precisamos de uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas Deus nos usa como instrumento, como porta-voz dele, quando é nós que precisamos, quando é nós que pedimos uma bênção, Deus nos usa para abençoar outras pessoas. É bem assim na nossa caminhada. Aquela mulher que não tinha nada a ver com a história, com a caminhada de Cristo até a casa de Jairo, ela recebeu o milagre. E quando então aquela mulher recebe aquele milagre, começa então, ou chega uma palavra aos ouvidos de Jairo agora. E que palavra é essa? É a palavra que muitas das vezes chega também na nossa mente, no nosso coração, nessa caminhada. A palavra que Jairo ouviu foi a notícia que chegou da sua casa. E qual era a notícia que Jairo ouviu? A notícia que Jairo ouviu foi essa: Jairo, a tua filha morreu. Pare de amolar o mestre. Queridos, quantas vezes nessa caminhada da vida, nós somos peregrinos nesse mundo. Todos nós estamos de passagem. Viemos, ou nós surgimos nesse mundo, nu, sem nada, como um bebê nu, sem nada. E no meio dessa pandemia, a maioria das pessoas que estão morrendo, estão partindo novamente nu, não tem o direito nem de colocar roupa nela, de forma que vieram ao mundo nu, sem roupa, e estão partindo nu também, sem roupa. E esta então chega aquela palavra ao ouvido de Jairo. Não é porque Jesus está na sua casa, não é porque Jesus está com você nessa caminhada que você não vai ouvir uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota, uma palavra que vai fazer você parar no meio dessa caminhada. Ter Jesus conosco nessa caminhada não significa que nós não vamos passar provas, não significa que nós não vamos passar lutas, não significa que nós não vamos passar adversidade. Não, meu querido, nós vamos passar lutas, nós vamos passar adversidade, teremos momentos de angústia, teremos momentos de tribulação, mas a única certeza é essa: por maior que seja a nossa adversidade, Jesus estará conosco no meio da caminhada. Quero liberar uma palavra profética para você nesta manhã. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dificuldade, por mais difícil que seja a palavra que você venha ouvir, Deus ainda tem uma segunda palavra do trono dele para a sua vida. Eu quero dizer para você nesta manhã, a última palavra ainda vem do trono do Senhor. Então, nesse momento, quando Jairo ouve aquela palavra dos seus servos, de alguém que trouxe da sua casa a notícia dizendo: Jairo, pare de amolar o Senhor, porque a sua filha já morreu. E há momentos nessa caminhada que a razão, aquela palavra que Jairo ouviu era a palavra da razão, queridos irmãos, queridos amigos. E há momento da nossa caminhada que a razão, ela nos fala, ou ela nos diz: pare de amolar o Senhor Jesus. Desista do seu sonho. Olha, você está sonhando alto demais. O seu projeto é grande demais. Há momentos que a nossa própria razão, ela diz para nós: para. Desista do seu sonho. Desista do seu projeto, desista do seu objetivo, abandona a sua esperança. Há momento que a razão, ela fala para nós: olha, para que você investe tanto em algo da sua vida? Muitas pessoas no meio dessa pandemia investiram muito dinheiro, investiram tempo, investiram tudo que ele tinha na vida, e quando chegou a pandemia perderam tudo. Quantas pessoas perderam tudo que tinham no meio dessa pandemia? Quantas pessoas perderam os seus sonhos? Quantas pessoas perderam os seus projetos? Quantas pessoas que não têm um desejo mais de viver
está vivendo um estado de depressão, um estado de angústia. Quantas pessoas que não têm nem mais o desejo de viver, porque a razão, no meio do contexto, no meio dessa diversidade que nós estamos vivendo, a razão diz assim: pare, não prossiga. Mas eu quero dizer para você, meu querido, nesta manhã, por mais que a razão venha dizer para você que você não vai vencer, por mais que a razão venha dizer para você desista dos seus sonhos, por mais que a razão diga para você que você é um bobo, que você está fazendo papel de ridículo, que você está desperdiçando o seu tempo, por mais que você esteja embarcado sozinho no seu projeto, por mais que você esteja sozinho no seu sonho, no seu projeto, por mais que você pense que você esteja só, eu quero dizer para você nesta manhã, não pare no meio da sua caminhada. Porque no meio da caminhada, querido, nós vamos encontrar pessoas que vai dizer para você que você é bobo, que você é um sonhador, que você está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque eles não têm o sonho de Deus no coração deles. E quando as pessoas não têm o sonho de Deus dentro do coração deles, a primeira coisa que eles vão dizer para você é que você é bobo e que você deve desistir dos seus sonhos e dos seus projetos. Eu quero dizer para você nesta manhã, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Por mais que o contexto te diga para você parar, não pare nessa caminhada. Jairo tinha tudo. Se Jairo fosse usar a razão, ele deveria deixar Jesus e agradecer: obrigado, Jesus, por o Senhor estar comigo até aqui, mas agora eu vou enterrar os meus filhos, a minha filha. Agora eu vou enterrar o meu sonho. Agora eu vou enterrar o meu projeto. Mas ao invés disso, quando a razão disse para Jairo parar, veio uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e é essa que eu quero que você se apegue a ela. Por mais que a razão diga para você parar, lance pela fé. Lance pela fé nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas metas. Jesus está com você no meio desta caminhada. Querido irmão, querido amigo, há momentos na nossa vida que é assim. E Jairo, então, ele parou de olhar para a razão quando Jesus disse para ele que era para ele crer que a sua filha seria salva. Então Jesus continua caminhando, e quando ele chega na casa de Jairo, é interessante que quando ele chega na casa de Jairo, havia pranto, havia música, havia choro, havia clamor. As carpideiras, que eram as mulheres que ganhavam para chorar, estavam reunidas na casa de Jairo. Estavam chorando, estavam fazendo papel, e são assim. Há pessoas, queridos irmãos, que é assim na nossa vida, na nossa caminhada. Quando eles veem os seus sonhos, eles vão chorar com os seus sonhos. Eles vão chorar com as suas metas. Mas quando você mostrar o seu sonho, ou quando Jesus começar a realizar os projetos dele na sua vida, eles vão rir. Então, quando Jesus chega na casa de Jairo, aquelas mulheres estavam chorando. E Jesus disse para aquelas mulheres, ou para aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo: ei, pare de chorar, porque a menina apenas está dormindo. Eu quero dizer para você nesta manhã, por maior que seja a sua diversidade, por maior que seja a sua dificuldade, pare de chorar, pare de se angustiar. Por mais que você não consiga ver a solução do seu problema, por mais que você não consiga ver a luz no final do túnel, por mais que você não consiga enxergar que Deus está trabalhando no meio da sua adversidade, mas eu quero dizer para você: não chore, porque a criança está apenas dormindo. E Jesus, então, para nós finalizarmos, ele adentra para o quarto, ele chama o pai, ele chama a mãe, só aqueles que tinham compromisso com o sonho.
Jesus chamou para dentro daquele quarto só aqueles que tinham compromisso com aquele sonho que estava dormindo. E quando Jesus adentra aquele quarto junto com os pais, Jesus olha para aquela menina e grita bem alto e bem forte, dizendo para aquela menina: menina, levanta. E aquela menina levantou, porque o Espírito voltou na mesma hora. Querido, quero finalizar aqui para você dizendo: não desista do seu sonho, irmão. Não desista do seu projeto. Deus é Deus que opera no meio da tempestade. Deus não depende do tempo para que a semente venha a brotar. Guarde bem isso. Deus não depende do tempo. Deus não está preso ao temporal. Deus não está preso à circunstância. O nosso Deus ainda é o Deus que faz florir no meio do deserto. O nosso Deus ainda é o Deus que traz à existência o que não existe. O nosso Deus ainda é o Deus que cria portas aonde não há porta. O nosso Deus ainda é o Deus que abre portas aonde não há porta. Não desista do seu sonho, por maior que seja a adversidade. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Eu abençoo o seu lar, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus projetos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os amigos que nos acompanharam até agora, em nome de Jesus.